pessoal, tudo bem? Meu nome é Wendel Lenares Colombo, sou formado em Engenharia Agronômica pela Faculdade de Ciências Agrárias Veterinárias de Jaboticabal, a Unesp, e também possuo graduação em Biocombustíveis pela Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal. Atualmente eu sou coordenador de pesquisas na área de herbicidas Brasil, pela empresa Syngenta. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo do livro, do livro mais recente aí do tema hematologia lançado, né, pelo professor Arthur Arrobas, da Universidade Federal do Paraná, no campus de Curitiba, do qual eu tive o prazer de ajudar na edição e também na escrita ali do capítulo sobre a alelopatia. Então, vamos tentar resumir aqui numa conversa pouco formal, né? Falar um pouco de alguns tópicos importantes, né? Então, o que é a alelopatia? Então, a alelopatia são compostos, né, liberados por plantas, derivados de metabólito secundário, ou seja, a própria planta, ela metaboliza, ela constrói este composto, né? E ele pode ser liberado por essa planta por 4 vias, né? Então, via exudato radicular, via lixiviação, via volatilização e via decomposição. E vale ressaltar que mesmo que a planta ela tenha a capacidade de produzir, né, compostos alelopáticos, esses metabólitos secundários, pode acontecer de algumas circunstâncias ela liberar ou não esses compostos. Então, caso ela esteja convivendo em um meio do qual ela se sinta ameaçado por uma matocompetição intensa, por exemplo, ou por luz, ou por nutriente, ou até mesmo por espaço, ela pode liberar este composto com o intuito de fazer uma supressão dessa população que está ao redor dela e aí sim ela se destacar, né, e aí conseguir o seu desenvolvimento pleno. Então, a gente já conversou aqui o que é, né, compostos alelopáticos e como eles podem ser liberados e como assim o nosso meio científico ele vê, né, essa área de metabólitos secundários, né, de compostos liberados por plantas. A gente tem um potencial muito grande dentro dessa área, né, no desenvolvimento aí de novos mecanismos de ação que podem se tornar potenciais herbicidas no futuro ou até mesmo bioherbicidas. Então, hoje o mercado ele olha com bons olhos para este cenário, pois está cada vez mais difícil, né, de se reinventar ou de se inventar mecanismos de ação eficazes e novos, né, para a agricultura. Então essa área é uma área muito interessante, onde possibilita a criação de herbicidas. Nós temos já alguns herbicidas comercialmente conhecidos, bastante famosos, como por exemplo a mesotriona. A mesotriona é um herbicida que ela veio da derivação de um composto de uma planta, né, o calisteno. Então, desde muitos anos atrás a gente já tem pesquisas nessas áreas, mas agora, nos últimos anos, ela vem se intensificando, né, cada vez mais. Então, normalmente, esses compostos secundários, né, os chamados compostos alelopáticos, eles podem não ter uma expressão muito significativa de herbicida. Então, ele tem a ação de inibição ou de banco de semente, ou até mesmo aplicação em pós-emergência pensando em plantas infestantes, mas o que normalmente nós fazemos? Nós pegamos este composto e aí nós alteramos, né? Fazemos uma modificação dessa estrutura molecular a partir desse composto alelopático. E aí sim a gente consegue trabalhar em cima desse composto e transformar ele num herbicida mais ativo, vamos dizer, né? Com potencial maior de manejo, de controle de plantas daninhas. Um outro processo que nós podemos fazer dentro dessa área de modificação, né, pensando aí de estrutura molecular, é o microencapsulamento, né, desse composto. Então, às vezes é um composto que ele não é solúvel em água e com o processo de microencapsulamento a gente consegue fazer com que esse produto ele se torne solúvel, né, ou seja, ele possa ser absorvido por plantas ou por partes vegetais. Então é basicamente isso, né, gente, falando um pouquinho sobre a alelopatia, né, como está o cenário nosso atualmente. Então é um cenário aquecido, as empresas olham com bons olhos para um mercado de
de compostos alelopáticos, pois eles podem se tornar futuros herbicidas aí no futuro, beleza? Um abraço, gente, até mais.